Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação em mais essa aula, em mais essa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos em 2019 e essa lição é a lição do terceiro trimestre e agora nós chegamos na aula de número 6, que tem o título A Mordomia da Adoração. Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Queridos, a lição de número 6, ela tem aqui o versículo chave aqui, que é João capítulo 4, o versículo 23, onde o Senhor Jesus, ele diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adora. Glória a Deus. E a verdade prática diz aqui também: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades, querido. Deus está procurando os verdadeiros adoradores e não celebridade. É verdade? Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Na continuação aqui, na nossa introdução, quero usar aqui o óculos porque me parece que as letras estão ficando pequenas, a idade está avançando, só sei que está acontecendo aqui um fenômeno. No Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 9, essa mulher samaritana tem um encontro com Jesus e ela diz aqui: e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Veja só, Jesus era judeu, então ela não queria ter conversa com ele. Mas por que dessa briga? Vamos ver. Diz aqui, ó: porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Queridos, eu ficava o tempo todo sabendo, mas por quê? Por quê? Os pregadores pregavam, mas eu não entendia o porquê dessa briga. Veja só, agora nós vamos aqui ver essa briga. Nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 27 e o versículo 11. Vamos desvendar aqui essa briga. Então o templo foi construído por Salomão lá em Jerusalém. Olha só, versículo 11. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houver passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerazim. Estes quem? Essas tribos, esses homens aqui que ele vai falar. Para abençoar o povo. Então essas tribos aqui que Moisés escolheu, era para estar ali adorando, abençoando o povo, né? E Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e José, e Benjamim. Esses aqui, essas tribos estariam ali só adorando e abençoando o povo de Israel. Então aonde? No Monte Gerazim. Segura aí. Queridos, houve muitas guerras. Houve entre o povo, né, naquela época, houve muitas guerras. Então, aqueles reis, eles vinham aqui, pegavam esse povo e levavam cativo, e depois eles voltavam, mas eles sabiam que tinha que adorar, que eles tinham esse costume de adorar o Senhor. Então, quando esse povo chegava, esses judeus, esse povo de Israel, voltava ali na terra deles, eles sabiam pelos antigos que ficava ali, que tinha um lugar de adorar o Senhor, que era onde? Lá no Monte Gerazim. Segura aí, querido. No Monte Gerazim, que era o lugar que eles tinham que adorar. A tradição deles era adorar ali. Mas só que quando Salomão faz o templo lá em Jerusalém, então queria levar todo o povo para adorar lá. Só que o povo que sabia pelos pais de muito tempo que adorava ali no Monte Gerazim, então ficou essa briga. Então eles não queriam ir para lá e nem os judeus queriam vir para cá. Então, de acordo com essa briga deles, que eles não se falavam, sendo irmão, então aqui Jesus chega agora conversando com a mulher, aqui em São João capítulo 4, e o versículo 23 diz aqui: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adoram. Então Jesus ali está trazendo para aquela mulher a paz, porque a tradição deles era de adorar só ali no Monte Gerazim, e os judeus só lá em Jerusalém, no templo. Então,
Mas então nós vemos que nesta lição, né, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo, quer dizer, lá em Jerusalém, nos ritos lá em Jerusalém no templo, ou lá no Monte Gerazim, no tabernáculo, onde o povo queria ali adorar os samaritanos. Nem em simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo Jesus. Então agora, a nossa adoração é centrada agora em Cristo Jesus, em espírito e em verdade, queridos. Por quê? Porque adoração não é em ritual, não é simbolismo, não. Adoração é um estado de vida onde você está sempre em adoração. Nós estamos sempre adorando o Senhor. Queridos, então vemos aqui o primeiro tópico. Diz aqui, no sentido etimológico, significa culto ou veneração que se apresenta a uma divindade. Para o cristão, adoração é veneração elevada que se apresenta ao Deus único. Então, para nós, cristãos, é uma adoração que se levanta a um Deus único, que subsiste em 3 pessoas, né? Na Santíssima Trindade. Aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. É neles que está a nossa adoração. Queridos, nós vemos aqui nesse primeiro tópico, nós vemos aqui 3 pontos. Nós vamos ver o sentido da adoração no Antigo Testamento, também o sentido da adoração no Novo Testamento e em outras palavras relativas à adoração. Então, primeiro subtópico, no Antigo Testamento. Olha só, nós vemos que no Antigo Testamento, né, significa curvar ou prostrar-se, olha só, diante de Deus. Há ainda a palavra, né, a bad, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus. Aqui nós temos referência aqui, que segundo a Reis, capítulo 10, versículo 18 ao 23. Essa é a perspectiva de adoração da antiga aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões subirem ao monte e inclinarem-se de longe como sinal de reverência, adoração ao Eterno. Aqui, né, nós vemos que, trazendo aqui, né, uma simples explicação aqui, porque a revista já está nos falando tudo, nós vemos sobre como a melhor maneira, né, que a gente traz aqui do Antigo Testamento para nós ter como exemplo de adoração. Nós temos aqui de joelho, né, orar de joelho, né, porque aqui nós vemos que Deus, quando chama Moisés e os 70 anciões ali no monte, né, no Monte Sinai ali, eles vêm e se curvam diante do Senhor. Então aqui nós vemos que Moisés, ele deixa para nós esse legado, ele deixa aqui o jeito de reverenciar, né, que ele se curvava ali diante de Deus. Então quando Moisés chega ali, né, diz aqui Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões, de longe eles chegaram e se prostraram, quer dizer, ajoelharam ali, né, em reverência ao Deus Todo-Poderoso. O segundo subtópico, querido, é no Novo Testamento. Vamos ver aqui agora a adoração no Novo Testamento. Significa prostrar-se ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Olha só, aqui no Novo Testamento também eles vêm com essa reverência, né, de prostrar-se diante, né, do Deus superior, né? No nosso caso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração da nova aliança. Mateus 2, versículo 11. Aqui também, né, os magos, eles vêm ali prestar culto ao Senhor e eles também ajoelham, né? Então nós vemos que esse
é o legado que Moisés, que os antigos deixaram para nós, que é se reverenciar, ajoelhando diante, né, do nosso Deus. Querido, terceiro subtópico, outras palavras relativas à adoração. Vamos ver aqui outras palavras em relação à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço de adoração no culto. Êxodo 12, 25 e 26. Também Hebreus 8, 5, 9, 13 e 10. Diz aqui, dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos. Então, essa palavra aqui, né, que ele está falando, que é a latreia, ela vem aqui também, né, trazendo o sentido de idolatria, né, que é prestar culto a ídolos. Diz aqui também, prática condenada por Deus. Queridos, nós vemos que os gentios, né, eles tinham adoração aos deuses deles, o qual é abominável ao Senhor. Desde daquele dia que Josué ele fala ali, né, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque ali não aceitava adorar outro Deus, né? Assim falando do povo de Israel. Então aqui, em Êxodo capítulo 20, o Senhor manda Moisés escrever aqui, e Moisés diz assim, ó, não terá, Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terá outros deuses diante de mim. Ele diz aqui que não tem outro Deus para nós adorar. Não podemos prestar culto. Então estava escrito aqui já na palavra, e diz aqui, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança. Veja só o que Moisés está falando. Nenhuma imagem de escultura, nenhuma semelhança. Veja só, ele vai falar que semelhança que não podemos fazer para adorar. Que há acima nos céus. O que tem em cima nos céus? Nós pensamos que é os anjos, que é Deus, que é Jesus. Não pode fazer, né, nenhuma imagem deles. Nem embaixo na terra. Quem é embaixo da terra? Os homens, os animais, não pode fazer também. Nem nas águas. E quem é nas águas? Os peixes. Eu não posso fazer a imagem de uma baleia para prestar culto para ela. Então está tudo escrito aqui. E nem debaixo da terra. Quem está debaixo da terra? Debaixo da terra tem os cupim, né, tem aqueles insetos que moram debaixo da terra. Então nós não podemos fazer de nenhum desses aí imagem e adorar. Deixou aqui escrito Êxodo capítulo 20 e o versículo 3 e 4. Então diz aqui. Então, queridos, nós vemos aqui no Êxodo 20, versículo 5, continua falando aqui, Deus com Moisés dizendo, não te curvarás a elas, né, as imagens de escultura, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, com base no Antigo e Novo Testamento, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único e Criador. Continuando aqui, no segundo tópico, como adorar a Deus. Nós vamos ver, né, em três pontos. Em primeiro subtópico, em espírito e em verdade. Após, né, ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana, veja só, ficou impressionada e reconheceu como profeta. João capítulo 4, versículo 19. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar a Deus. E em segundo lugar, como se deve. O primeiro ponto, onde adorar a Deus. Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era no Monte de Samaria, que nós acabamos de falar ali no início. Mas para os judeus era em Jerusalém, que nós falamos sobre o templo lá que Salomão fez. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, quer dizer, não seria um lugar geográfico, né? Pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4 e o versículo 23. Então, queridos, aqui a mulher samaritana, ela teve esse encontro com Jesus
E aqui Jesus declarou para ela que nós não temos um lugar de adorar geográfico ali. E Jesus encontra com aquela mulher samaritana ali e ele começa a explicar para ela, né, que não é um lugar geográfico que nós temos que adorar, né, e nem um ritualismo, nem simbolismo da antiga aliança, mas é em Cristo que nós devemos adorar. Quer dizer, não é um lugar simbólico, nem uma simbologia, não. Nós somos adorador por excelência. Adoração é um estado, nós vivemos nesse estado de estar sempre em adoração a Deus. Aí Jesus aqui falando com essa mulher, né? Ele diz que vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, todo o tempo. Não é mais um lugar geográfico, não é mais um lugar, uma simbologia ali, não. É um estado de estar sempre adorando o nosso Criador. O segundo ponto, atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Vamos ver aqui, está em São João capítulo 4, e o versículo 24, nem todo o hino, ou cântico, ou apresentação musical é adoração a Deus. Olha só, atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas, né, ou levitas. Quer dizer, as músicas vêm exaltando os artistas, né? Então nós vemos que muitas das vezes, né, essas músicas está levantando o ego desses cantores, né? Ele diz aqui, ó, isso é uma visão deturpada de adoração. Quer dizer, adoração não é essa aí. Adoração é quando, né, Deus não pode ser, né, no nosso coração, não pode ter outra coisa para tomar a adoração de Deus. Então diz aqui, ó, multidões se juntam em templos, estádios ou praças para assistir show gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. É por isso que Jesus disse que esse povo me louva de lábio, mas o coração está longe de mim. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E para a glória de Deus, somente Ele é o centro da adoração. Nós vemos que muitos adoradores, né, eles chegam e querem adorar, né, mostrar ali que eles são adoradores, né, da boca para fora, mas o coração está longe. Então aqui nós vemos que a verdadeira adoração, né, é glorificando a Deus, porque só Ele é digno de honra e de glória. Segundo subtópico, com o culto racional. Como é que nós vamos adorar o Senhor com o culto racional? Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos nós a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12 e versículo 1. Seria bom, né, se a gente, quando aceitasse Jesus, fizéssemos ali a conversão, e aí nós fosse batizado e lá a gente morresse. Que aí não tinha mais culto racional, um culto vivo, né? Você chegar vivo ali. Não. Aí você morria, aí você estava, né? Não prestava mais culto vivo, mas não. Nós batizamos ali, morremos para o mundo e agora nós vamos apresentar o nosso corpo vivo em adoração a Deus. Esse é o sacrifício vivo, esse é o culto racional. Por exemplo, Moisés, né, ali Abraão, por exemplo, Isaac, né, foi ali o primeiro culto, né, vivo, né, que Abraão vai ali oferecer o seu filho, e ali, se ele mata ali Isaac, então Isaac agora era um sacrifício morto, né, mas não, ali ele não morreu, ele foi um sacrifício vivo, porque ali Abraão sofreu de ver o seu filho que ia ser degolado ali, mas, né, Deus providenciou ali o cordeiro, então ele não precisou morrer. Então o nosso culto a Deus é o culto vivo, é aquele que você poderia estar na sua casa, mas você está lá cultuando o Senhor. Você poderia estar agora dormindo, mas você está lendo a Bíblia. Você poderia agora, nesse momento,
né, estar fazendo outra coisa, mas você deixou tudo, né, e está oferecendo esse culto, esse sacrifício vivo ao Senhor. E ele continua dizendo: o culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser motivado espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Olha só, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo isso aqui pertence a Deus. Corpo, alma e espírito. 1 Coríntios 6, 20. O objetivo do culto racional é este: para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Queridos, então nós vemos aqui o culto racional, o culto sacrifício vivo que se vai apresentar a Deus, é aquele que você, muitas das vezes, você não queria estar ali. Você poderia estar fazendo outra coisa, mas não, você deixou tudo. Você deixou de ir para o WhatsApp, você deixou de ir para o Facebook, você deixou de ir para um futebol, você deixou de ir para outro qualquer lugar para você oferecer corpo, alma e espírito ao Senhor. Então esse é o sacrifício vivo. É que você está vivo sabendo o que você está fazendo e sabendo que você poderia estar oferecendo outra coisa para a sua alma, outra coisa diferente, né? Um desejo que você queria, estar passeando, estar com a mente vazia. Não, mas você deixou tudo, fez tudo isso e fez um sacrifício vivo de estar sempre adorando o Senhor. A síntese do tópico 2, resumo do tópico 2. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, a partir de um culto racional, que é esse aqui que nós acabamos de falar. Queridos, é muito interessante. Isso aqui dá para você entender, dá para mim entender, dá para nós entender que nós poderia nesse momento estar fazendo outra coisa, mas não. Você resolveu, você desejou, você entregou esse sacrifício vivo. Vivo é quando você sabe que você tem todo o direito e tem todo o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Mas não, você achou por bem entregar toda a sua adoração, toda a sua vida ao Senhor. Terceiro tópico, gestos e atitudes na adoração a Deus. Vamos ver aqui, gestos e atitudes na adoração a Deus. E o primeiro subtópico, ajoelhar-se e prostrar-se. São os gestos de profunda reverência diante de Deus, que é prostrar e adorar ao Senhor. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, olha o que ele fez. Se pôs de joelho, adorando a Deus. Olha só, um rei, né? O rei, poderia, não, outra pessoa vai fazer esse sacrifício vivo por mim, mas não, ele mesmo, né, o rei ali, imagina só, se ajoelhou e adorou a Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração, esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, no versículo 54. Jesus prostou-se diante do Pai em súplica. Mateus 26 e 39. Queridos, continuando aqui, terceiro tópico e o segundo subtópico, louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais do cântico coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que se revezavam em turnos. 1 Crônica 23, 5 e 6. Ele continua aqui, acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 280 maestros. 1 Crônica, capítulo 25, versículo 7. Na igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com cânticos, hinos de caráter espiritual. Olha só, o apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. Diz aqui, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria,
ensinando-vos, ademostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Terceiro tópico, terceiro subtópico, glorificar a Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que Ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos que todo do nosso ser, isto é, vosso corpo e vosso espírito. Então, Deus, Ele não aceita que você adora Ele só de lábios, que você não se entrega completo. Ele não aceita que você venha adorar deixando uma parte para adoração ao Senhor, para outra pessoa. Não, Ele quer que nós adoramos Ele de corpo e alma e espírito. Ele quer todo o nosso ser para Ele. Diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19 e 20. Então nós vemos aqui, queridos, que também o salmista, ele lembra-nos de que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira. Olha só, o salmista aqui, oferecer a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Né? Salmo de número 50, versículo 14. Queridos, nós estamos terminando aqui. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Dentre muitos gestos e atitudes que expressam a adoração, estão o ajoelhar-se, prostrar-se, louvar, cantar e glorificar a Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele também, Ele prostra, né? Prostrou diante do Pai. Então Deus é o único Deus que nós devemos prestar culto, prestar a nossa adoração e toda a nossa reverência. A Bíblia diz que toda honra e toda glória seja prestada ao nosso Senhor. Querido, aqui eu quero terminar. Quero pedir você que ainda não se inscreveu no meu canal e tem aí uma taxazinha escrita, inscreva-se, só clicou aí, você já está inscrito no meu canal. E também tem o sininho, para todas as vezes que eu mandar aqui um vídeo, postar um vídeo, você é o primeiro a receber aí. Então, clica também no sininho. Quero deixar aqui meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus!